Você é filho ou filha de Deus? Este vídeo é muito importante da série de verdades bíblicas. Por quê? Porque estas verdades bíblicas vão fazer que você conheça a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade te fará livre de quê? Do pecado, meu amigo, minha amiga, amados e amadas. Este tema é muito importante porque hoje em dia muitas religiões pregam que todo mundo é filho de Deus, que a pessoa nasce e já é filho de Deus. De alguma maneira estranha, as pessoas sendo totalmente alheias de Deus, estando longe de Deus, não amando a Deus, não orando a Deus, não escutando a Deus pela palavra de Deus, nem tendo sido transformados ao caráter de Cristo, todas pensam que são filhos de Deus. Já preguei em muitos lugares, muitos países, como já falei antes, e já perguntei a muita gente: você é filho de Deus? E as pessoas dizem: claro, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Isto é muito importante, porque disto depende esse entendimento também, de que você realmente é um filho de Deus que está indo para seu Pai eterno que está nos céus. Meus amigos, Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. João 3,16. Diz a palavra de Deus: porque de tal maneira Deus amou o mundo, que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Então, a palavra de Deus diz que todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, que creu em Jesus Cristo, que sua vida foi transformada pelo poder do Evangelho de Cristo, essa pessoa passa a ser adotada por Deus. Isso se chama adoção em Cristo. Vem a ser um filho de Deus, mas não como Jesus Cristo, que é unigênito. Ele fica adotado por Deus. Paulo diz em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Já não guiados pela carne, pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo, agora são guiados pelo Espírito Santo, vivem em santidade, em justiça, amando a Deus, obedecendo a palavra e assim em diante. 15, porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, todo aquele que recebe a salvação, que é mudado totalmente, ele é adotado por Deus. E pode chamar Abba Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele dá testemunho da nossa conversão. A gente não nasce filho de Deus. A gente nasce em pecado, totalmente longe de Deus. Romanos 3,23, alheios, totalmente afastados da glória de Deus. Romanos 5,12, porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte e a condenação. Então, aquele estado terrível de um ser humano é de total morte e condenação. Por isso que Jesus pregou arrependimento para todos. Toda a humanidade está perdida, precisa salvação, precisa mudança, precisa novo nascimento. E o que Deus faz? E quando Ele faz, eu sou salvo há 21 anos atrás. No ano 2000 eu fui salvo. Desde aquele momento, Deus deu testemunho em meu coração, na minha alma, da minha mudança pelo poder de Deus no Evangelho. Quando eu me arrependi de todos os meus pecados, vi quão terríveis eram diante de Deus, sozinho na minha casa. E eu arrependi de todos os meus pecados, e eu creio de todo o coração em Jesus Cristo, que Ele me limpa de todo o meu pecado. E aí fui feito filho de Deus, meu amigo. Que maravilhoso! E o testemunho até agora continua de que sou filho de Deus, porque Ele mudou. Eu amo a Cristo, amo meu Pai, eu amo o Espírito Santo, e Ele está aqui em mim falando com você, o Espírito de Deus. E diz, versículo 17, e se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Esta passagem é muito tremenda, porque diz que se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas se sofremos juntos.
Muitas pessoas se acham cristãos ou filhos de Deus e nunca falam para os outros de Jesus. Nunca querem demonstrar que Deus tem transformado eles, que Deus tem feito uma obra maravilhosa de salvação e regeneração, e não querem sofrer com Cristo. Não querem ser partícipes dos sofrimentos de Cristo. Meu amigo, isso é terrível, é um engano satânico. Deus dá bem-aventurança a todo aquele que sofre e vive e morre com Cristo. De fato, a palavra de Deus diz que quando uma pessoa se converte em filho de Deus, isto acontece. João 1:12. João 1:12. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, meus amigos, para ser um filho de Deus, uma pessoa tão vil e pecadora como eu tive que me arrepender, confessar meus pecados, abandoná-los e pôr minha fé absolutamente no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário 2000 anos atrás. E por meio dele eu fui reconciliado para ser filho de Deus, como diz aqui, não por religião, não por um pastor, um padre, não, por vontade de Deus, que fez uma nova criatura. João 3, versículo 3, diz que nós temos que nascer de novo. As pessoas não nascem filhos de Deus. As pessoas não nascem em uma religião e já são filhas de Deus. Deus diz claramente, João 3,3, respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, um homem idoso, disse a ele, como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não é batismo aqui, não está falando do batismo, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne é, a gente nasce da mãe e não é filho de Deus ainda, é nascido da carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus amigos, todo mundo tem que nascer do Espírito de Deus para ser filho de Deus. Se você não nasceu de novo, você não é filho de Deus. Vou declarar agora o que o apóstolo João fala claramente da característica de um filho de Deus. Aquele que foi adotado por Deus pela fé em Jesus Cristo, pelo arrependimento, aquele que nasceu de novo, aquele que foi totalmente transformado, regenerado pelo poder de Deus, era assim até um dia, odiava a Deus, não obedecia a Deus, e agora obedece, ama a Deus, ama a Cristo, e agora segue a palavra de Deus com sua vida e com sua morte. Por quê? Porque já é filho de Deus, não por vontade de sangue, nem de homem, nem de carne, sino por vontade de Deus. João 1,13. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, diz João, não deixeis homem algum vos enganar. Está vendo? Meus amados e amadas, não se deixem enganar pela igreja, pelo pastor, pelo padre, por qualquer pessoa que seja. Não se deixem enganar pelo centro espírita, por qualquer religião. Esta é a característica de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Escuta aí. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se você pratica a obediência, a justiça de Deus, você é justo. Senão, não. Aquele que comete pecado é do diabo. Aquele que diz, eu sou de Cristo, mente voluntariamente, engana voluntariamente, fornica voluntariamente, adultera voluntariamente, se encurva diante de imagens voluntariamente, é do diabo. Porque o diabo peca desde um princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. O que quer dizer? Que já não peca? Não, claro, mas não peca voluntariamente, consciente de que vai pecar. Muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus, e mentem. Ou não estou, fala que não estou. Ou falam palavrão, ou se iram.
E não importa com ira, falta paciência e continuam nesses pecados horríveis e nem se arrependem. Não dói o pecado, não sentem o peso do sacrifício de Cristo pelos pecados. Ele morreu por nossos pecados. E todo aquele que diz ser filho de Deus não peca voluntariamente. Se afasta do pecado e confessa aquele pecado involuntário que faz. Para a glória de Deus, porque Deus transforma o coração da pessoa. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo. Desculpa, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Deus permanece no verdadeiro transformado, cristão. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. O que quer dizer este versículo? Não pode continuar em pecado, não pode continuar nas coisas que Deus fala que é pecado contra Ele. Não pode dizer, eu sou um adúltero, tudo bem, continuo adulterando. Eu minto, não importa, eu continuo mentindo. Não é possível, porque Deus, o Espírito Santo, vem a morar em ti e Ele te santifica. De fato, muitas pessoas com este cristianismo totalmente enganado e em apostasia, em desvio, falam, todos somos pecadores, ainda na igreja. Meu amigo, não, quando Deus te salva, Ele te traslada do reino de Satanás ao reino do Filho de Deus, e Ele te faz um santo. Leia a Bíblia. Quando Deus fala dos cristãos verdadeiros, transformados, regenerados, Ele fala de santos. A palavra santo quer dizer separado para Deus. Não quer dizer sem pecado, obviamente, não. Porque aqui mesmo no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala que se nós, cristãos verdadeiros, pecamos, que confessemos nossos pecados, e Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos limpar de toda a nossa maldade. Mas o cristão verdadeiro não peca voluntariamente. Não diz, não importa, eu sou um iracundo, aquele que se ira por qualquer coisa, eu odeio tal pessoa, não importa, eu sou filho de Deus. Não, é uma mentira do diabo. Por isso diz aqui, não deixeis homem algum vos enganar. Versículo 7, 1 João 3,7. Diz, isto é chocante. Se prepara, meu amigo, com amor estou falando, para você escapar da ira de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos. 1 João 3,10. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Meus amados e amadas, todo aquele que não pratica a justiça, ou seja, que continua pecando, sem importar o sacrifício de Cristo, sem importar que Cristo morreu, derramou seu sangue precioso por amor a vocês, e continua, por amor a todos nós, e continua pecando voluntariamente, meu amigo, a Bíblia diz que a justiça não está em você, que Cristo não está em você, que você precisa nascer de novo. Aqui diz claramente, aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão, pessoa que continua na vida normal, que não quer se congregar entre irmãos santos, piedosos, que amam a Cristo, que amam a verdade, que têm uma comunhão no Espírito, que passam tempo juntos, que se amam, que dão as vidas uns pelos outros, como Jesus Cristo a deu por nós, e se congregam, e cantam, e oram, e se instruem na palavra de Deus juntos, com amor, estão querendo estar juntos com amor, amam a seus irmãos, porque Cristo está neles, diz, não é de Deus. Mas mais terrível, meu amigo, escuta só isto. Interpreta isto, assim como é claríssimo aqui. Nisto, os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Se você não obedece à Bíblia, meu amigo, se você não ama seu irmão, se você não obedece à palavra de Deus, nem ama a Deus com todo o coração, alma, mente e força, se você não foi regenerado, se você não nasceu de novo, a Bíblia fala que você, amado, amada, é terrível, é um filho, uma filha do diabo. Eu não estou falando isso, Deus fala aqui na sua palavra, filho ou filha do diabo, terrível.
E por amor que falo isso para suas almas. Escaparem da ira de Deus, escaparem dessa condição terrível de não ser filhos de Deus, nem filhas de Deus, sino ser filhos e filhas do diabo. Que terrível! Por quê? Porque rejeitam a palavra de Deus, porque não querem se arrepender, porque não querem apreciar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por vocês, para mudar vocês, para tirar os seus pecados, para fazerem de vocês novas criaturas, por amor, e chamarem a vocês filhos e filhas de Deus. E derramar esse amor do Pai em seu coração. Sabe por que eu obedeço a Deus com tudo que me fala? E me arrependo dos meus pecados, involuntários, obviamente, involuntários. Eu não minto voluntariamente, eu não falo palavrão. Meus amigos, Deus, Ele te santifica, Ele te dá a mente de Cristo, Ele escreve sua lei na tua mente, no teu coração, para você amar a Deus, obedecer a Ele, aborrecer o pecado. Salmo 97 diz, aqueles que amam a Deus aborrecem o pecado mau. E esse amor é que sustenta nossas vidas. Porque a gente não somente entende na mente que Cristo nos ama, que o Pai nos ama, que o Espírito Santo nos ama, senão que a gente experimenta cada dia o amor de Deus, enchendo nossos corações, nos fazendo levar a glória a cada dia e transformando de glória em glória a cada dia, como diz 2 Coríntios 3,18. Porque o amor de Deus está enchendo nosso coração, nossa alma, e amamos a Cristo e obedecemos a Ele, e vamos obedecer até a morte, porque Ele está em nós. Por graça, eu não sou melhor do que vocês, mas eu me arrependi, eu reconheci meus pecados, deixei essa vida ruim de pecado. Você tem que fazer isso também. Pelo amor de Deus, deixa seus pecados. Crê em Cristo com todo o teu coração, clama a Ele pela misericórdia. Romanos 10:13, todo aquele que invocar, o que quer dizer invocar? Clamar pela misericórdia de Deus, será salvo. 1 João 3:1, vou fechar com isto, poderia falar muito tempo, mas vou fechar, vídeo curto. 1 João 3:1, contemple, que tipo de amor o Pai nos otorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Meus amados e amadas, quando eu recebi o amor de Deus, quando eu nasci de novo do Espírito de Deus, quando eu me arrependi, criei em Jesus Cristo, esse amor encheu meu coração, me deu o testemunho do Espírito Santo. E meu amigo, todos meus amigos me abandonaram. Já não queriam andar comigo porque era chocante a diferença. Eles não queriam a Cristo porque o mundo odeia Cristo, odeia a santidade, a justiça, odeia a obediência a Deus e somente quer obedecer a sua própria vida e levar sua vida como filhos do diabo, meu amigo. Terrível! Todos meus amigos me abandonaram, como disse aqui. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Meu amigo, eu gostaria de ser seu irmão, que você seja meu irmão, minha irmã, que você me conheça, minha família, meus irmãos, e seja parte da família de Deus, e seja filho, filha de Deus, possa experimentar a mudança de Deus, a salvação dos pecados, o amor de Deus preenchendo o seu coração totalmente e mudando a sua vida. E diz, amados, versículo 2, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Quando Jesus Cristo voltar, vamos a vê-lo, vamos a ser como Ele, todo aquele que é verdadeiramente filho de Deus aqui. Versículo 3, e qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Cristo é puro, Cristo é santo, Ele nunca pecou. Todo aquele que é filho de Deus e tem essa esperança na volta de Cristo em amor, aquele que ama a sua volta, como diz
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, como Paulo diz, todo ele se purifica a cada dia, se santifica em amor, em justiça, na palavra de Deus, na oração, na pregação aos perdidos, obedecendo Ele, como Ele obedeceu ao Pai, até a morte e morte de cruz. Porque o unigênito Filho de Deus, Ele nos dá o exemplo para nós seguir seus passos, meu amigo. Seja sincero, pelo amor de Deus, seja honesto. Se você não é filho nem filha de Deus agora mesmo, clame pela misericórdia de Deus. Arrependa-se de todos os seus pecados, creia em Cristo para a salvação da sua alma. E liga para nós, queremos ajudar, discipular você, levar você para você entrar por essa porta estreita, esse caminho estreito que leva à vida eterna, a vida com Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E liga para nós, amamos muito vocês, queremos que vocês sejam todos filhos e filhas de Deus e se purifiquem a si mesmos e tenham esperança da vida eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para sempre. Deus abençoe suas almas. Amamos muito vocês.